boa tarde. Dia de domingo. Tô trabalhando, graças a Deus. Enquanto a gente trabalha, a gente tem recurso financeiro para pagar as contas, para sobreviver, graças a Deus, então não é um problema. Muita gente reclama, né, de trabalho, quando eu tenho trabalho, mas eu não posso reclamar. Aliás, quanto mais eu ando com o Senhor e quanto mais eu me aprofundo em um relacionamento com Deus, tanto menos eu tenho motivos para reclamar. Eu tenho muito mais motivos para agradecer a Deus do que para reclamar. Quanto mais você se aprofunda no relacionamento com Deus, as coisas que Deus faz, elas saltam aos olhos, você começa a ter percepções. E assim como Jesus, que um dia disse em relação às pessoas que andavam junto com ele, estavam parando para ouvi-lo, Jesus tinha uma sensibilidade tão grande que as pessoas ávidas por coisas, pelo que comer, pelo que beber, pelo que vestir, Jesus tinha uma sensibilidade tão grande enquanto homem, porque ele vivia aqui numa condição humana, porém ele vivia uma realidade humana de uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus, né? No mistério da Trindade. O mistério da Trindade, ele se faz evidente na descrição do seu batismo, onde ele sendo batizado, ou seja, ele chancelando a vida e o ministério de João Batista, que na verdade não era o ministério de João Batista, era o ministério de Cristo, né? João Batista cumpria em sua vida o ministério do próprio Cristo. E ele foi lá chancelar a mensagem e a vida de João Batista, submetendo-se ao batismo, que todo homem precisa estar em arrependimento, estar em contrição e estar em dependência do Criador, do Pai, do Eterno. Então ele cumpre todos os ritos e requisitos de tudo que, na verdade, sempre foi pregado. E lá naquela manifestação nós vimos o Filho, que era Jesus, o Pai, cuja voz é ouvida naquele momento, e o Espírito Santo, que se apresenta naquele momento como na forma de uma pomba. Então ali nós vemos os três. Então Jesus, sendo cheio do Espírito Santo, né? Outra passagem que fala de Jesus como homem, tendo a presença do Espírito Santo de Deus, foi quando ele, cheio do Espírito Santo, foi levado ao deserto para ser tentado como um de nós. E porque estava cheio do Espírito Santo, 40 dias e 40 noites em abstenção, em jejum, ele também vence o diabo face a face, cara a cara, dentro das maiores necessidades de sua alma enquanto humano. Venceu em cada uma delas. Venceu ao próprio Satanás. Enquanto que o primeiro Adão, Jesus foi o segundo Adão, e o primeiro Adão, ele sucumbe às provas. Mas o segundo Adão, o primeiro Adão, sucumbe. E o primeiro Adão, ele vence, porque estava cheio do Espírito Santo. Então, com essa sensibilidade de estar cheio do Espírito Santo, Jesus fala sobre os lírios do campo, que não fiam nem tecem, porém nem Salomão, segundo as palavras de Jesus Cristo, foi visto com tamanha beleza. A beleza de conseguir do nada ser alguém que se destaca no meio de um pasto verdejante, no meio talvez de algumas ervas, mas o lírio do campo, ele
ele tem uma expressão de beleza, né? Quem já viu sabe o que é. Um lírio, uma flor que cresce do nada, né? Que não é cultivada, que cresce espontaneamente, e é uma linda flor. E ela, de certa forma, tem uma vida curta, mas o tempo de existência dela é um tempo que ela marca a vida de quem passa por um campo e vê um lírio. Então, com essa sensibilidade, Jesus citou os lírios do campo, citou as aves do céu, né? Ele não cita os humanos, ele cita a natureza. Então, quando a gente se aproxima de Deus, a gente começa a desenvolver essa sensibilidade de perceber Deus não naquilo que eu estou acostumado, mas eu começo a perceber Deus em todas as nuances ao redor de mim. Então eu tenho quase nada de motivos para reclamar e muito para agradecer. Então isso é algo maravilhoso. Nessa busca por Deus, eu tenho sido imensamente abençoado. E nessa busca por Deus, eu hoje, enquanto estava num período de oração, de busca, porque eu preciso, não porque Deus precisa, mas porque eu preciso. Nessa busca, meus queridos, eu fiz uma oração levado pelo Espírito Santo, fiz uma oração muito forte. Eu me vi orando, pedindo ao Senhor que eu precisava morrer. Eu precisava morrer. Mas veja bem, querido, não é a morte física. Não é a morte física, mas é a morte do ego, a morte do eu, a morte daquilo que eu sou enquanto apenas homem. Eu preciso morrer. Me chamo Jair, meu nome é Jair, né? O Jair egoísta, o Jair avarento, o Jair que julga os outros com facilidade, o Jair crítico, o Jair arrogante, o Jair egoísta. Esse Jair, ele precisa morrer. E hoje, pelo Espírito Santo, eu fui levado a fazer esta oração. Porque não somos chamados por Cristo para viver, mas somos chamados para morrer com Ele. E o apóstolo Paulo diz que se não morrermos com Ele, precisamos morrer com Ele para também, depois de morrermos junto com Ele, renascermos e ressuscitarmos com Ele. Então eu não sei o que você, se você é um cristão, seja de qual religião for, qual denominação, ou até mesmo católico, eu quero convidá-lo a perceber que se você desconfessar a Cristo e descrer no Evangelho de Jesus e nas palavras de Jesus, eu quero te dizer, meu querido, que Jesus Cristo não fez um convite para que você viva com Ele, mas para que você morra com Ele. Pois a primeira coisa que Ele diz, aquele que quiser ser meu discípulo, o discípulo é uma cópia do mestre, é uma cópia do discipulador. Aquele que quiser ser o meu discípulo, a primeira coisa, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e me siga. Seguir as pisadas do mestre, que sendo ofendido não ofendeu, que tendo tudo se desfez por amor, que se incomodou com o gemido alheio, que visitou as cidades que eram tidas como cidades malditas. Ele foi a uma cidade chamada Gadara, onde tinha um homem endemoniado, uma cidade que vivia do comércio de porcos. E quem conhece a teologia sabe que o comércio de porcos para um judeu era algo abominável, porque tinha a lei que dizia que não se devia comer carne de porcos. Para um judeu era abominação. Então Cristo, ele se permitiu ir aos lugares, entendeu? Samaria era uma terra de gente mestiça. O judeu comum evitava passar por Samaria.
Mas ele foi a Samaria, passou por Samaria. Ele, enquanto Cristo, enquanto Jesus, mesmo sendo judeu, ele entrou num lugar onde tinha um monte de doentes, onde tinham moribundos, onde tinha gente de toda espécie, com toda espécie de enfermidade, chamado Tanque de Betesda. Ele ali entrou. Jesus, ele foi aos lugares mais inóspitos, onde comumente um judeu normal não ia. Ele visitou a casa das viúvas, ele visitou os lugares, os piores lugares, ele foi a velórios, ele foi a enterros. E claro, ali ele foi para fazer diferença, ele foi de encontro a um homem que havia morrido há 4 dias e trouxe ele à vida. Então Jesus, a senda de Jesus não era participar de banquetes e festas, mas a estrada de Jesus foi ir de encontro aos lugares onde os religiosos da época evitavam. João Batista, seu precursor, ele ia para os desertos, e deserto era o lugar de quem não tinha habitação, de quem não tinha casa, de quem não tinha posses. E o lugar de João Batista era nos desertos, e com Jesus não foi diferente. Ele visitou os lugares que ninguém queria visitar, ele entrava nas casas que ninguém queria entrar. Quando ele viu Mateus, ele se dispôs a ir na casa de Mateus, e eles censuraram ele por isso, porque eles disseram: como é que esse cara entra na casa de publicanos, de pecadores? Então ele disse: os sãos não precisam de médico. Então Jesus foi de encontro aos doentes. E na parábola das bodas, ele disse que o Senhor queria a casa cheia e mandou seus servos procurarem nas sarjetas, nos valados, que trouxessem mancos, que trouxessem toda espécie de pessoas para estarem presentes nas bodas do Cordeiro. Então a vida de Jesus foi sempre uma abnegação de si mesmo, e estava o tempo todo a serviço de quem deveria servi-lo, mas ele estava o tempo todo a serviço. E numa de suas últimas aparições, e num de seus últimos relatos, em 2 situações: uma, ele lava os pés dos discípulos, em outra ele os serve na ceia, que era a comemoração da Páscoa. Então, meus queridos, Jesus sempre viveu morrendo para si mesmo, até que sua morte física e humana também se consumasse na cruz do Calvário. Nós somos chamados pelo mesmo caminho. Primeira coisa, desde que Jesus assumiu seu ministério, ele já havia falado da cruz que ele enfrentaria, e ele já começa a carregar essa cruz, a cruz da renúncia, a cruz da completa obediência a Deus, e a cruz de negar-se a si mesmo, para poder ser o Redentor, para poder dar-se em sacrifício pelas pessoas que o mundo esquecia. Jesus não esqueceu. Então eu em Cristo hoje sou chamado. Se você é discípulo, se diz discípulo de Cristo, entende que foi chamado. Você foi chamado para morrer. Você foi chamado para carregar a cruz. E essa cruz, cada dia precisa enfraquecer este sujeito que ainda não conhecia Cristo, mas a partir do momento que ele conheceu a Cristo, ele é chamado para a morte. Então essa cruz cada dia vai mais enfraquecendo o teu ego, tua pessoa, para um dia você morrer com Jesus completamente. E após essa morte, que não é a morte física, mas é a morte do ego carnal, da tua pessoa carnal, do homem indiferente, do homem egoísta, do homem que exige tudo e não dá nada, do homem que busca seu próprio prazer e não busca fazer ninguém sorrir. Então um dia, se esse homem morrer pela ação da cruz de Cristo, pela ação da renúncia, então, meu querido, você estará apto para ressuscitar com o Senhor. Só ressuscitará com Deus aquele que morre para si mesmo. Aquele que morre para si mesmo. Por isso, hoje eu fui levado pelo Espírito Santo a pedir que eu morresse em Cristo, para com Ele depois poder ressuscitar. Pense nisso.